Boa noite. Como é que tá tudo aí? Hoje eu confesso, sexta-feira, dia 30 de outubro, 20 horas da noite. Hoje é um dia que eu estou cansado, fisicamente falando. Mas aqui sempre é bom estar aqui com a turminha que aparece, esperar um tempo para a gente poder refletir, né? Poder pensar, poder parar um pouquinho, sair do agito do dia a dia, dessa vida mundana, e a gente poder minimamente pensar um pouco sobre uma vida maior, sobre uma proposta mais edificante, que amplie a nossa consciência, nosso propósito, enquanto ser humano, enquanto espírito. Né? E hoje eu escolhi um tema curioso, para a gente poder estar batendo um papo aqui, conversando. Mediunidade de encarnados. Será que existe mediunidade de encarnados? Será que mediunidade é só o processo da gente conversar, ou da gente perceber, ou da gente sentir, ou da gente transcrever as mensagens ou os conteúdos e as experiências do plano espiritual? O pessoal está entrando aqui. O pessoal que já entrou, dá um oi aí, só para eu poder ver quem está aqui já junto com a gente. Dá um oi aqui no bate-papo rapidinho, só para. E eu vou já perguntar para vocês que estão entrando aí, se vocês acreditam que tem mediunidade. Oi, Carlos. Boa noite. Carlos, tem mediunidade entre os vivos? Vivo fazendo comunicação mediúnica com vivo? Mediunidade entre encarnados? O que você acha aí? Antes da gente começar, vamos. Deixa eu colocar para vocês a forma como eu entendo, né, a mediunidade, obviamente, com base nos fundamentos da doutrina espírita, né? Nós temos um corpo físico, tá? E que a comunicação desse corpo físico com a nossa mente, que é onde processa as informações, né? É onde a gente armazena, né, as experiências, as informações, isso está na nossa mente, né? Isso vai para a nossa consciência, né? No corpo físico, esse caminho se dá através dos nossos sentidos físicos, né? Então, a visão, o olfato, o paladar. Oi, Cristina. Boa noite. Tudo bom? Então, está falando aqui que a comunicação nossa, aqui, igual nesse momento, né? Como é que eu estou me comunicando com vocês? Eu estou usando a palavra, e isso sai um som, e vocês recebem esse som. Vocês também me enxergam, então o segundo sentido é a visão, né? E se nós estivéssemos fisicamente próximos, seria possível a gente dar as mãos, se abraçar, então a gente tem uma outra comunicação que também é o tato, né? O sentir, né? O tato. A depender se eu tomei banho ou não, ou depender do meu perfume, vocês iam também me perceber com o meu cheiro. Então tem também, né, o odor, né, o olfato, que são os nossos sentidos todos. Eu só vou pular o paladar porque eu acho que não convém muito você me sentir com o paladar, mas
a gente também recebe informações do meio através do nosso paladar, né? Então nós temos os 5 sentidos, e aí é através desses sentidos que a gente absorve informações do meio. Esses sentidos captam essas informações, isso são traduzidos em impulsos elétricos, é enviado para a nossa mente, e essa corrente elétrica na nossa mente, ela é codificada em determinados símbolos, em determinadas experiências, em determinados tipos, né, de construções que a gente faz ao longo da vida e que dá sentido àquilo que a gente está recebendo de informação ao meio, tá? Então, um exemplo, quando alguém me toca, a depender de onde me toca, a depender de como me toca, a depender da intensidade do toque, a depender do momento, né, de continuidade ou não desse toque, eu consigo ter algumas percepções, tá? Isso vai para minha mente, ela de repente associa isso a alguma coisa e gera um sentido de acordo com essa associação. Então essa é uma comunicação física com a nossa mente. Contudo, além desse corpo físico, nós também temos um corpo energético, tá? Que nesse corpo energético, né, o processo dele se dá através de ondas energéticas, de frequências energéticas, onde ele pode ficar mais próximo ou ele pode se expandir, onde ele pode vibrar em um determinado tipo de corrente, uma frequência e por aí vai, mais próximo ou mais afastado. E também esse corpo energético, além de ele emitir informações, ele também recebe informações, tá? E aí, esse corpo energético, quando ele recebe informações energéticas do meio, ele faz a mesma coisa dos nossos 5 sentidos. Ele busca essa informação, essa frequência, capta isso e joga também na nossa mente, tá? E aí a nossa mente codifica essa energia, essa frequência e dá a ela um determinado significado com base em algum tipo de experiência, algum tipo de informação que eu já tive. Tá? E esse processo, né, de a gente receber essas correntes energéticas e traduzir isso e dar sentido a isso, é o que a gente chama de ter uma faculdade mediúnica, de certa forma. Tá? E essa faculdade mediúnica, ela pode se manifestar nessa comunicação de várias formas, né? A gente pode se manifestar, né? Você capta uma informação, vai para a mente e na mente isso te dá uma sensação de visão, isso te dá uma sensação de um cheiro, isso te faz recordar. Oi Magali, boa noite. Então, isso quando vai para a mente, isso te dá uma sensação de um ambiente, e isso é uma faculdade mediúnica, de você mediar essa informação que você recebe de um corpo energético que vem para você, e você se comunica através dessas frequências energéticas. Então, a mediunidade é essa comunicação que você faz com o meio através dessas frequências energéticas, tá certo? Esse corpo energético, que a gente chama, né, de perispírito, tá? Ele existe tanto em nós encarnados, quanto nos desencarnados. A diferença entre nós e um espírito desencarnado é nada mais, nada menos que a presença ou não do corpo material, né? O encarnado é um espírito que está vinculado a um perispírito, ao qual também está vinculado a um corpo material, né? E aí nós classificamos esse espírito, esse corpo, que ele tem uma alma, né? A alma que vem, né, de ânima, se não me falha a memória, do latim anima, que tem a ver com animar, com dar vida. Então é a alma, né, que quando está
fixa, conectada a esse corpo material, dá vida a esse corpo material. E quando essa alma ela se desconecta desse corpo material, não tem mais esse vínculo, esse corpo material não tem mais ânima, não tem mais animação, não tem mais vida, então ele se decompõe. E esta alma, né, agora num formato perispiritual, né, nós classificamos como um espírito. Então, o espírito, quando eu estou, esse perispírito desencarnado é espírito, esse perispírito encarnado é alma, vamos dizer assim, né? E o perispírito é esse formato. Lembrando que esse formato ele muda, tá? A cada ciclo reencarnatório, esse perispírito ele muda, ele se reestrutura. Mas a mente que fica no espírito, né? Ela vai, ao longo dessas experiências todas que vai tendo nos processos encarnatórios, ela vai agregando, consolidando informações, experiências, sentimentos, tá? Isso fica nessa mente e que a gente ampliando, tá? A gente vai para um universo um pouco maior que é de uma consciência do espírito, né? A mente é um pedacinho dessa consciência que a gente está aqui agora. Então, quando eu estou encarnado e eu estou acessando a minha consciência espiritual, eu não consigo acessar ela como um todo. Eu acesso um pedacinho dela e que a gente chama que esse pedacinho é a nossa mente, tá? Mas ela, dentro dessa consciência espiritual, é muito maior. E aí, falando agora de comunicação mediúnica, é justamente quando esse corpo perispiritual ele consegue receber essas informações energéticas e ele dialoga com o meio através dessas frequências energéticas. Seja recebendo frequências energéticas e codificando, ou seja, emitindo frequências energéticas para que o outro corpo, seja ele um corpo material ou um corpo perispiritual, também receba essas frequências energéticas, né? Então, esse processo é o que a gente chama de mediunidade. E assim como nós temos 5 sentidos que manifestam as nossas informações e o nosso processo de comunicação, né, nós temos outros sentidos energéticos, dentre eles a mediunidade, todos nós temos. Todos nós somos capazes de comunicar através disso. No caso da espiritualidade, da doutrina, nós colocamos, né, que essa mediunidade ela se manifesta de alguns formatos, né, através da audição, através da visão, né, através da psicografia, através de cura, né, através de emanar correntes energéticas que fazem uma reprogramação da energia do organismo e facilita um processo de cura. Enfim, nós temos vários formatos. Mas vamos deixar falar de mediunidade especificamente in natura, né, vamos dizer assim, no próximo encontro. O que eu venho provocar para vocês é se a gente consegue se comunicar através da mediunidade entre encarnados, entre vivos. E aí eu vou perguntar para vocês que estão aqui se vocês acreditam que isso é possível ou não. Vocês acham que é possível, né, nós estabelecermos uma comunicação mediúnica entre nós, vivos, sem que a gente possa comunicar, sem que seja pela palavra, sem que seja pelo olhar, sem que seja pelo toque, sem que seja pelo paladar ou pelo olfato? Vocês acham que é possível fazer esse tipo de comunicação? Vocês acham que é possível da gente perceber o outro sem ser por esses 5 sentidos? Alguns de vocês já teve a experiência, tá? Não sei se vocês têm filhos ou não, netos, sobrinhos, né? Irmãos, mas já tiveram essa experiência, tá? Já passaram por isso. De do nada, o coração meio que apertar, vinha assim um sentimento de você não sabe da onde, vem uma lembrança, vem alguma coisa tão forte que faz, ó o Carlos falando, é isso aí, Carlos,
que faz a gente, do nada, pegar o telefone e ligar para uma pessoa e a pessoa fala assim, nossa, eu estava pensando em você agora, nesse momento, e você me ligou. Ou então, vou dar um outro exemplo, se vocês já passaram por isso, né? Principalmente mãe tem muito isso, tá? O menino entra em casa correndo, passa nas costas da mãe, a mãe nem vê o menino, tá? E do nada, a mãe dá um negócio aqui nela, tá? E fala assim, esse menino não tá bem. Deixa eu ir lá ver o que é. E aí, na hora que chega lá, e aí, meu filho, o que foi? Nada. Meu filho, o que está acontecendo? Eu tô achando estranho, tem um negócio esquisito aqui. Fala para sua mãe o que é. Não, não foi nada, tudo bem. E aí a mãe vai lá e vem de cá e vem de lá e pergunta daqui e aperta de lá. E de repente, o menino não tá legal, né? Maria Lúcia falando aí, ó. Já pensei em ligar para minha filha e ela ligar na hora, né? Tá vendo aí? Então, ou então, do nada, né? Tá dormindo, etc e tal. Do nada, você acorda, vai ver seu filho, sua filha, tá na cama e tá com febre. Do nada, você vai lá e fala assim, não tá legal, deixa eu ir lá ver o que é. Na hora que você põe a mão, tá com febre. Tá certo? Então, será que isso é só uma coincidência? Ou será que de repente nós e os nossos filhos, ou essas pessoas que a gente tem uma ligação muito forte, uma afinidade muito forte, a gente em determinados momentos a gente muda a frequência e a outra parte capta essa frequência, decodifica isso e sem a gente sequer ver, cheirar, tocar, sentir que eu falo fisicamente, a gente percebe o outro. E esse tipo de comunicação é o que eu considero a mediunidade entre vivos. Porque o processo mediúnico é uma faculdade, é uma propriedade de comunicação que nós temos. Não necessariamente e exclusivamente para ser usada somente com os espíritos desencarnados, mas com todo e qualquer espírito, independente se ele esteja no estágio do plano espiritual, no desencarnado, ou no plano material, encarnado no formato de alma, não vem ao caso. Porque o nosso processo de comunicação é com a nossa mente e com a mente dos outros. A gente não comunica com o corpo. O corpo é um pedaço de matéria animado, porque tem uma alma naquele corpo. Por isso que dá vida àquele corpo. Mas a comunicação, ela se dá através de um processo de entendimento, interpretação da mente. Se eu falar alguma coisa para vocês aqui, da qual vocês não conseguem fazer uma associação, vocês não sabem o que eu estou falando. Se eu usar algum tipo de dialeto do qual vocês não conhecem, a mente de vocês não consegue associar o que é aquilo. Vou dar um exemplo. Se eu falar maçã, tá? O ouvido de vocês recebe esse som, decodifica isso em impulso energético, manda, tá certo? Através do sistema nervoso para o cérebro, que joga para a mente acessa o banco de dados daquilo que aquela energia que vocês receberam, tá? Parece com maçã, a mente te forma lá uma imagem de uma maçã e você automaticamente associa isso à maçã. Mas, e se eu falar blá blá blá,
que significa isso para vocês? Para mim, já formou daqui. Eu já associei que isso é uma coisa aqui na minha mente. E para vocês? Vocês vão saber, vocês não vão conseguir se comunicar comigo, porque isso, esse som que eu soltei, nada significa para vocês. Na experiência de vocês, vocês nunca tiveram nenhum tipo de associação disso. Mas se eu falar que é maçã em um determinado dialeto e vocês associarem esse som a maçã nesse dialeto, se amanhã ou depois eu falar vocês vão lembrar que é maçã no dialeto não sei o quê. Então a mente é que faz essa associação entre esse estímulo que você recebe e associa a alguma coisa, associa a uma ideia, associa a uma passagem, a uma lembrança, a um sentimento. E é assim que a gente se comunica, nessas associações. Então, na nossa comunicação viva, quando o meu corpo energético, o meu sentido, o meu sentimento, ele faz o meu corpo energético ter uma determinada frequência, qualquer que seja, e você consegue captar essa frequência, mesmo vivo, a gente consegue estabelecer um elo de comunicação que não é físico, que é energético. E aí o Carlos colocou aqui, né, que tem telepatia. O que vem a ser essa telepatia? Não seria um processo de uma mente conversando direto com outra mente? Ou seja, uma frequência energética, tá certo? Que essa mente aqui emana e essa outra mente capta. E isso é associado. E já tem vários experimentos desse tipo de coisa, tá? Vários experimentos científicos de as pessoas estarem em lugares completamente diferentes, tá? Uma pessoa se concentrar na outra, ok? E aí, através desse processo de concentração, mesmo fisicamente distantes, elas conseguem estabelecer um elo de frequência e de conexão energética, e o que essa pessoa pensa, a de cá recebe esse pensamento. Porque há uma corrente energética que se conecta a tudo isso. É como se fosse um raio de sol que viaja milhares e milhares e milhares de quilômetros. Ele é emanado pelo sol, mas ele é percebido aqui por nós, mesmo estando distante. Então, a frequência energética, tá, não tem a ver necessariamente com a distância física. E aí eu consigo estabelecer um elo de comunicação mediúnica entre encarnados. E a gente tem vários exemplos, como eu dei esse das mães com os filhos, principalmente. Ou então, quando você está em um determinado lugar e você bate o olho em uma determinada pessoa e você tem a sensação clara de que você está lendo o pensamento dela. Né? E às vezes você nem está percebendo ela e você fala assim, nossa, aquela pessoa... Porque ela está numa frequência diferente e que você capta. E às vezes não é pela fisionomia, não é por nada. Você mal vê a pessoa, mas tem alguma coisa ali que está... Ou ao contrário, né? Pessoas que te aproximam, te conectam, que te puxam. Que você tem ali uma empatia muito rápida pela pessoa. Então essa é uma comunicação que em algum momento essa frequência que essa pessoa está, você já sentiu em algum momento, isso está na sua mente, e automaticamente isso cria um determinado elo, um vínculo, ou restabelece um elo e um vínculo que não necessariamente foi feito, talvez nesta encarnação, mas são dois seres vivos. Eu, particularmente, já tive algumas experiências dessa forma, de pessoas que me conhecem e que só de bater o olho em mim conseguem saber exatamente como é que está o meu humor naquele dia e às vezes sem falar nada, elas vêm e falam assim, ó, o que aconteceu? O que foi que aconteceu em tal lugar, em tal jeito, porque você está desse jeito e eu sei que tem uma coisa esquisita e tem alguma coisa me falando que tem a ver com isso. Isso aí é uma comunicação entre encarnados.
E é mediúnica. Por que é mediúnica? Porque se dá através do plano energético, através dos espíritos direto. O meu espírito conversando com outro espírito também encarnado direto. E esse processo de elo de comunicação entre os espíritos que não passa pelo físico é o que a gente chama, tá, de uma comunicação mediúnica. Por isso que a gente consegue também se comunicar com o plano espiritual, que é o meu espírito conversando com outro espírito. Só que o meu está encarnado e esse está desencarnado, mas são dois espíritos se conectando, se conversando. Estabelece uma frequência, né, de comunicação e eles, de alguma forma, trocam ali informações aonde a consciência desse espírito emana alguma coisa e a consciência desse espírito recebe, decodifica e dá entendimento e dá significado a isso. E devolve, e essa aqui também recebe, entende, dá significado e começa esse processo de troca de informações e troca de significados. E isso é um processo mediúnico de comunicação entre os espíritos, independente, tá, da conexão física. E aí, como que acontece a nossa comunicação, no caso da mediunidade, né, com o plano espiritual? É desse jeito. Como também é o mesmo processo que se dá entre médiums encarnados. E quando a gente desenvolve a nossa mediunidade, né, de acordo com os princípios e com a finalidade, né, da doutrina espírita, é muito no sentido de caridade, de ajuda, né? A gente desenvolve e vai, né? Quem já tem essa experiência, quem já passou por essa experiência ou quem passa e que tem essa sensibilidade de perceber essas frequências e de trabalhar essas frequências e de dar vazão a essas frequências, essa pessoa ela aprimora o controle sobre isso, né? Ela aprimora o domínio sobre isso, tá certo? E ela consegue estabelecer uma comunicação com o plano, né, espiritual, né? Conecta, recebe uma informação e joga essa informação para outro plano. Então, o médium faz esse meio termo, porque às vezes esse espírito ele não consegue se comunicar se não for com alguém que reconheça essa frequência, ou não consegue ajudar outras pessoas se não tiver alguém que reconheça essa frequência. E o médium faz esse meio de campo, mas o processo de comunicação é o mesmo. E por isso que muitas vezes nas nossas relações humanas aqui na Terra, tá, nós temos percepções em relação a outros encarnados, né, sejam do nosso ambiente familiar, da nossa rede de relacionamento, né, do nosso dia a dia no trabalho, que a gente consegue perceber o outro, consegue sentir o outro, sem necessariamente ser pelo intermédio, tá, da comunicação, né, física, vamos dizer assim. Por isso que é possível a mediunidade entre encarnados. E aí, lembrando que, já que a mediunidade é um processo, né, a finalidade da mediunidade é um processo da gente promover essa comunicação, estabelecer esses equilíbrios, por que não a gente também não aproveitar essas faculdades, tá? E aproveitar e ter um elo de comunicação, né, melhor com as pessoas, a gente aprender a desenvolver esse sentimento, né, que é uma intuição, que é um sentimento, que é uma frequência, e a gente, a partir disso, elaborar melhor a maneira de interagir com o outro. Então, se eu estou com uma frequência, isso é um exercício, inclusive, para mim, principalmente para mim, né? Às vezes eu não estou dando atenção à frequência que eu estou ou à frequência do outro, e aí o meu processo de comunicação está travado, porque eu estou numa frequência X e o outro está na frequência Y, e aí a comunicação é travada. E se eu começar a perceber um pouco mais essa frequência, esse sentimento, talvez eu consiga fazer a comunicação um pouco melhor. Isso para mim é um grande puxão de orelha,
Porque tantas vezes que eu falo isso, mas eu muitas vezes piso na bola nisso. Eu estou tão imbuído de olhar para aquilo que eu quero, que eu desejo, que eu esqueço de me conectar com o outro e eu esqueço de perceber a frequência do outro. E às vezes eu avanço o sinal e faço caca pra caramba. E aí eu não uso desse processo que todos nós temos, dessa comunicação, né, diferente, de uma comunicação que é de sentimento, que é de percepção, que é de sentir a frequência do outro. E saber, em função daquela frequência, como é que a gente pode ter uma comunicação, um elo mais edificante, mais estruturado, mais harmonioso. Às vezes a gente olha muito para a gente, né, para aquilo que a gente sente, para aquilo que a gente quer, que a gente deseja, e aí a gente acaba avançando o sinal. Então, minha gente, a gente tem o propósito de ter um bate-papo aqui durante uns 20 minutinhos, 30 minutos, é um momento de reflexão aqui, tá? Momento que eu vou colocando um monte de experiências minhas junto com vocês aí, tá certo? Em cima do nosso dia a dia, trazendo um pouco aí das reflexões sobre a espiritualidade e como é que isso impacta na nossa formação aqui no nosso dia a dia enquanto seres humanos, tá certo? Então, que a gente possa desenvolver essas frequências, que a gente possa desenvolver essa nossa mediunidade que todos nós temos. Em maior ou menor grau, nós temos, porque nós temos uma mente, uma consciência, nós temos aí um perispírito que vibra, que emana energia, que emana frequência, e a gente emana e recebe. Então, todos nós temos. Agora, a gente precisa aprender a calibrar, a gente precisa aprender a significar, a gente precisa aprender a ensinar essa nossa mente a decodificar também esse tipo de informação, né? E aí, ao fazer isso, eu não tenho dúvida que se a gente começar a ter um pouquinho mais de atenção nessas coisas, se a gente puder aprender um pouco mais sobre esses processos, provavelmente a gente vai ter relações mais sadias, a gente vai ter provavelmente, tá, uma comunicação menos violenta, tá, uma comunicação mais harmoniosa, né, mais caridosa, né, com o outro, e a recíproca provavelmente será verdadeira, tá bom? Então, minha gente, obrigado por estar aqui com vocês, tá certo? Um grande beijo no coração de vocês, muita luz no caminho de vocês, é o que eu desejo. E a gente se vê na sexta-feira que vem, tá ok? Então deixa aí um comentário de alguma coisa que vocês acharam bacana, dá um feedback para mim aí, tá certo? Se for legal, tá? Compartilha aí com a turma, tá certo? Lembrando que aqui no Cefacis a gente está cheio de atividades online, não só na sexta-feira, mas vários dias na semana, que é para poder estar diante desse cenário, que a gente não pode estar fisicamente presente, a gente está digitalmente presente, né? Mas eu não tenho dúvida que quando a gente vai dormir, que o nosso perispírito, né, se expande, a gente se encontra aí, tá, nos caminhos da espiritualidade. Tá bom, minha gente? Um grande abraço para vocês, um grande beijo, até mais.